Vamos lá, então, para dar continuidade, né, e para encerrar essa parte de adaptações teciduais ao treinamento, a gente vai ver, então, o que acontece com a geometria do fascículo em função do treinamento, né? Bom, as adaptações ao treinamento de força, a gente vai ver, né, no somatório dessa unidade 2, que nós temos inicialmente os ganhos de força relacionados à mudança na ativação neural, então que nós chamamos de adaptação neural, né, ou adaptação neuromuscular. Então, os ganhos de força iniciais acontecem principalmente em função de ajuste no padrão de ativação neural. Depois aí de cerca de 6 semanas, 8 semanas, a partir desse período de tempo, os ganhos de força eles vão se dar principalmente em função do aumento do tamanho do músculo, então no conteúdo, né, contrátil, no conteúdo proteico ali do músculo esquelético. E depois que se alcança um platô no desempenho de força, novas adaptações, novos ganhos de força, eles vêm em função de manipulação de variáveis de treinamento, volume e intensidade, que promoveriam então novas alterações, né, no padrão de recrutamento muscular, então novas alterações neurais para favorecer a continuidade do ganho de força, porém uma magnitude significativamente menor do que o que acontece no início do treinamento, quando a gente tem uma reserva de adaptação muito maior. Então, essa sequência ela já é bem conhecida na literatura, ganhos iniciais neurais, depois, né, um ganho mais prolongado em adaptações teciduais, né, aumento de tecido contrátil, de conteúdo contrátil, e novos ganhos de força, depois que se atinge um platô aí dos ganhos de adaptação neural, em função de novas adaptações neurais, né? Mas ainda não é muito bem estudado na literatura, né, dentro desses mecanismos aí, o que acontece com a produção de força em função da mudança na arquitetura do fascículo, né? Então, será que a arquitetura do fascículo ela vai promover alteração no desempenho de força também, e ela se modifica em função do treinamento? Como é um tema um pouco menos, bem menos estudado, né, bem menos investigado, mas já tem alguns trabalhos sobre isso, né? A ideia é apresentar para vocês um resumo, né, do que se sabe. Então, esses trabalhos eles se alternam entre comparação entre diferentes populações. Então, eu faço um estudo ali de corte transversal, né, comparo uma população treinada em determinada modalidade com uma outra população não treinada ou menos treinada, e faço uma comparação ali da arquitetura do fascículo para ver se houve efeito de treinamento ou não, mas não é a melhor opção, digamos assim, de estudo. E tem os estudos que avaliam então a resposta ao treinamento, que aí são estudos longitudinais. Eu vou pegar um grupo, né, aplicar um regime de treinamento, avaliar a arquitetura do fascículo antes e depois do treinamento e ver se houve alteração. Então, nós temos esses dois tipos de estudos, né, que avaliam, né, a arquitetura do fascículo. E vou apresentar para vocês, então, um resuminho aqui de alguns trabalhos, né, o que nós temos com relação a isso aí dentro desses dois grupos de estudos, tá bom? Antes, vamos só lembrar que por que isso é importante e por que a arquitetura do fascículo tem relação com o desempenho de força, e por que entender essas adaptações da arquitetura, né, da geometria do fascículo dentro desse conteúdo de treinamento de força. Bom, aqui a gente tem uma imagem do vasto, né, uma imagem de ultrassom do vasto, e nós conseguimos verificar aqui na imagem, né, esses riscos aqui são os fascículos, tá, musculares do vasto. Eu vou pegar aqui a caneta. Então, nós temos aqui isso aqui nós temos os fascículos, né, do vasto lateral. Aqui em cima eu tenho a aponeurose mais externa, aqui embaixo eu tenho a aponeurose mais interna, né, que é onde as fibras se inserem, né, essas duas aponeuroses aí. E
dessa imagem, o que a gente pode observar? Eu deixei aqui em azul, né, uma linha que nos remete aqui ao ângulo do fascículo, que é o ângulo entre o fascículo e a aponeurose, né? Então eu tenho aqui esse ângulo, o ângulo de penação aqui, que é entre o fascículo e a aponeurose, tá? Por que isso modifica o padrão de geração de força? A gente pode ver que esse músculo aqui ele tem um arranjo penado, né? Ele não tem um arranjo em paralelo, ele tem um arranjo penado. Nós temos aqui o ângulo de penação dele. E caso esse ângulo de penação fosse maior, né? Suponhamos que fosse aí os fascículos seguissem essa angulação dessa nova linha vermelha que eu coloquei aí. O que nós observaríamos? Que esse músculo teria fascículos mais curtos. Então vejam bem aqui, o fascículo seria mais curto de uma aponeurose a outra, comparado ao que é realmente pela imagem, né? Aqui nós temos um fascículo mais longo, aqui eu teria um fascículo mais curto se o ângulo de penação fosse maior. Isso resultaria em menor transferência efetiva de força, né, para o osso, mas resultaria em uma maior área de secção transversa fisiológica, porque nós teríamos mais fascículos trabalhando em paralelo nessa condição do que nessa condição, né? E na condição atual do músculo, na condição real aí que a imagem nos mostra, nós temos mais fascículos trabalhando, né, mais fibras trabalhando em paralelo do que se esse músculo tivesse um arranjo com as fibras dispostas paralelamente, né? Suponhamos que a disposição das fibras aqui fosse nessa direção. Então nós teríamos uma área de secção transversa fisiológica menor do que na condição real que a imagem nos mostra, né? Então esse comprimento aqui do fascículo nos remete à área de secção transversa fisiológica, tá? Se eu tenho um ângulo de penação menor, como nessa segunda imagem aqui, isso resultaria em quê? Em um comprimento maior do fascículo. Então pensem, imaginem um prolongamento aqui, eu teria um fascículo maior, difícil traçar uma linha reta aqui com o mouse, teria um fascículo maior, né? Então eu teria uma transferência de força mais efetiva, né? Porque o ângulo aqui está menor, então eu teria uma transferência de força mais efetiva, porém com menos fibras trabalhando paralelamente, né? Comparado a um ângulo de penação maior. Então nós temos vantagens e desvantagens em relação ao ângulo de penação. Quanto maior o ângulo de penação, mais força esse músculo é capaz de produzir, né? Nós já vimos os 3 fatores relacionados a isso lá na primeira unidade, não vou ficar repetindo aqui. Então ele tem maior capacidade de produção de força, porém tem uma transmissão de força menos efetiva, e isso prejudica a velocidade da ação muscular. Agora, quando eu tenho ângulos de penação menor, eu tenho menor produção de força pelo músculo, porém uma transmissão mais efetiva e uma possibilidade de trabalhar com maior velocidade de movimento, né? A partir daí, cada tipo de treinamento tende a promover alteração em um sentido, ou de aumentar ou de reduzir o ângulo de penação em função da especificidade da modalidade. Então, só para a gente ter uma ideia inicial aqui, aqui nós temos a imagem de microscópio tem o vasto lateral aqui no alto, então a imagem do alto é o vasto lateral, aqui o vasto medial, né? Essa linha branca que vocês estão observando aqui, para onde eu estou traçando a linha vermelha no alto, é a aponeurose, né? E dá para ter uma ideia aqui da disposição dos fascículos, né? E essa linha mais branca que é uma demarcação do ângulo de penação, e aqui eu tenho outra demarcação aqui do ângulo de penação. E foi observado no estudo que tem essa imagem aqui, que pós-treinamento de força intenso houve um aumento do ângulo de penação do vasto lateral.
com um aumento da área de secção transversa do músculo. Então, para o treinamento de força, por exemplo, se o atleta não é um atleta de potência ou de velocidade, o aumento do ângulo de penação resulta em maior capacidade de produção de força, porque eu passo a ter mais miofibrilas trabalhando paralelamente, né? O problema se dá na transferência efetiva de força e na velocidade da ação muscular. Então vamos para os dois grupos de estudos, né? Essa linha aqui, só para a gente ter uma ideia, esqueci que tinha essa animação aqui, eu vou apagar essas observações para a gente ver. Aqui pré-treinamento, né, para vocês terem ideia do ângulo de penação, e pós-treinamento, onde seria, né, o ângulo de penação se ele não alterasse, né? Mas como alterou, a gente vê aqui um ângulo de penação maior, né, em relação aqui à aponeurose, tá bom? Bom, os estudos que compararam, né, fizeram comparações entre populações, a maioria deles encontra diferenças nessa arquitetura do músculo esquelético, então na geometria do fascículo, né, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, nesse estudo aqui com velocistas de alto nível e velocistas, comparado a velocistas de nível inferior, os velocistas de alto nível, eles possuíam fascículos mais longos com ângulos menores de penação do que os atletas menos treinados, né? Isso nos músculos vastolateral e gastrocnêmio. Por quê? Qual que é a vantagem? Você precisa desenvolver mais velocidade. A ideia é que eu tenha uma transmissão de força mais efetiva, e com fascículos maiores, porque quanto maior o comprimento do fascículo, maior a velocidade, né? Então, aqui a gente observa uma característica que favorece os atletas de maior qualidade, né? Com fascículos mais longos e menor ângulo de penação. Em velocistas do sexo feminino, foi observado menor ângulo de penação, né, menor ângulo do fascículo no vasto lateral que em mulheres não treinadas. Então, de novo, esse menor ângulo do fascículo, esse menor ângulo de penação, também favorece ao desempenho de velocidade, tá? Então, nessa comparação com mulheres não treinadas, foi observado um favorecimento para as velocistas com relação ao ângulo de penação. Em atletas de provas de endurance, né, provas de resistência de longa duração, foi observado maior ângulo no fascículo do gastrocnêmio lateral em comparação a indivíduos que não são atletas. Então, nesse caso, atletas de longa duração, eles não precisam de velocidade, né? Então, o ângulo de penação é maior em relação a indivíduos que não são atletas. Então, nessa comparação aí populacional, nós temos esses exemplos de estudo. Agora, em estudos longitudinais, né, onde foi aplicado, pegou-se uma população, aplicou um treinamento, avaliou pré e pós-treinamento, nós temos aqui essa tabelinha resumo desse estudo aqui do Blazevich, que eu deixei disponível no AVA, Blazevich Colaboradores, e dos estudos que ele citou aqui, nós observamos, por exemplo, 3 estudos em que não foram observadas alterações no ângulo ou no comprimento do fascículo em função do treinamento de força. Então, todos esses trabalhos aqui são do treinamento de força, tá? Nesse outro estudo aqui do próprio Blazevich, também não teve alteração no ângulo do fascículo, e nesse último estudo aqui também não teve alteração no ângulo ou no comprimento do fascículo, né? Já outros estudos aqui mostraram aumento, por exemplo, no ângulo do fascículo, tá? E no comprimento do fascículo. No ângulo do fascículo a alteração foi de 29,1%, no comprimento de 0,9%. Nesse estudo do AGA teve alteração de 33,8%, que representa 2,7 graus de aumento no ângulo do fascículo. O próprio estudo do Blazevich, né, que não encontrou alterações aqui no ângulo do fascículo, no grupo que fez o treinamento mais a ingestão de testosterona, né,
encontrou um aumento de 3,2 graus no ângulo do fascículo, tá? Então, nós temos aqui estudos que mostram não haver alteração, outros que mostram haver alteração no ângulo do fascículo, mas de maneira geral, no estudo de revisão aqui do Blazevich e colaboradores, eles consideram que os achados recentes, eles mostram uma alta adaptabilidade na geometria do fascículo em resposta ao treinamento de força, né? Então, o treinamento de força promove a alteração no ângulo do fascículo, apesar de que os estudos na área da biomecânica, ali, da produção de força, que tentaram associar a alteração no ângulo do fascículo com a capacidade de produção de força, não encontraram uma correlação direta, né, entre a adaptação do ângulo do fascículo e o aumento do desempenho de força. Então, apesar de haver uma alteração no ângulo do fascículo, o quanto essa alteração do ângulo contribui para o aumento do desempenho de força não está estabelecido na literatura. Então, vocês precisam entender do que nós temos de conhecimento até o momento, que o treinamento altera a geometria do fascículo, então esse ângulo de penação ele é alterado em função do treinamento, seja no sentido de aumentar o ângulo de penação para treinamento de força com baixa velocidade, ou seja no sentido de reduzir o ângulo de penação, no caso de treinamentos que envolvem maior velocidade e potência. O ângulo de penação ele se modifica também com o destreinamento ou imobilização, né? Mas o quanto a alteração no ângulo de penação influencia no desempenho, especificamente força, não está bem estabelecido na literatura, tá bom? Então, podem considerar que o ângulo de penação ele pode se alterar, sim, em função do treinamento, mas, de novo, a gente não sabe o quanto essa alteração no ângulo de penação contribui para o desempenho em si, tá certo? Bom, com relação à arquitetura muscular, é isso. Recomendo fortemente a leitura desse artigo do Blazevich, um artigo de revisão. Vai ficar disponível, né, no ar, vocês conseguem pegar na internet também. E é isso aí, tá bom?